Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Vale e hoje eu vou estar te explicando aí como funciona o Code Expression. O Code Expression a gente pode usar para fazer operações matemáticas, validações, a gente pode remover caracteres especiais. Então tem muita coisa legal que a gente consegue fazer com o Code Expression que evita a gente de ficar usando vários custom code, custom widget, enfim. Nessa aula aqui eu vou estar te explicando como funciona tudo isso, né? Ou melhor, a maioria das coisas eu não vou te explicar o tudo que o Code Expression consegue fazer, até porque ele faz muita coisa mesmo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte esse vídeo e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Aqui nos comentários fixado vão ter todas as coisas que eu estou utilizando nesse vídeo, então a gente vai ter aqui o Notion que eu vou disponibilizar com alguns códigos que eu vou usar aqui nesse vídeo. A gente também vai ter essa interface que eu estou te mostrando aqui agora. Essa interface, ela também está aqui nos comentários para você clonar se você quiser. E também vai ter o nosso Telegram aí da Flow Code Academy para você entrar se você quiser, para você poder interagir lá com outras pessoas sobre seus aplicativos, beleza? Bom, essa interface aqui eu vou te dar um contexto geral de para que eu criei ela, certo? Então, aqui, esse primeiro text field aqui vai ser onde a gente vai digitar um número, o segundo text field a gente vai digitar outro número, esse drop down a gente vai selecionar uma operação matemática e de acordo com esse drop down, ao clicar aqui nesse botão, você vai executar uma ação de acordo com esse drop-down. Então, por exemplo, se ele tiver selecionado soma, a gente vai executar uma soma e exibir na tela. Se ele tiver uma multiplicação, a gente vai executar uma multiplicação desses dois números e por aí vai, certo? Aqui embaixo eu tô com uma lista de números, né? Nesse caso, eu criei essa lista aqui no local page state. Então, esse botão aqui, ele vai adicionar números nessa lista e a gente vai fazer a soma, por exemplo, desses números, certo? Isso daqui é muito útil para quando a gente está, por exemplo, somando valores de produtos, esse tipo de coisa. Então, eu usei isso daqui nas aulas de meio de pagamento. Ele estava bem aqui, ó, nessa opção aqui. Então, o valor total, né, dos produtos, eu estou somando ele com o Code Expression. Então isso daqui é sempre muito útil para você não precisar ficar criando um monte de custom code, certo? E aqui embaixo a gente vai usar um regex para validações, né? E ele também serve para você remover caracteres especiais, que eu usei na aula de CPF, nesse caso no custom code mais especificamente. Se a gente ver aqui no custom code de CPF, você vai ver que tem aqui um regex para remover todos esses caracteres especiais. Então ponto, traço, barra, ele vai remover tudo isso e vai retornar para a gente uma string limpa, sem essas coisas. Isso daqui também serve para muita coisa, como por exemplo, se você colocar uma máscara no cartão de crédito, você precisar remover os espaços, você vai conseguir fazer isso com o Code Expression, certo? Então vamos lá, eu cliquei aqui nesse botão e vamos adicionar algumas ações, como as ações de soma, multiplicação, enfim. Clicando aqui nesse botão, eu já deixei separado algumas condicionais. No caso, a condicional para caso o drop-down seja soma, para caso ele seja subtração, para caso ele seja multiplicação, para caso ele seja divisão e para caso seja uma porcentagem. Então, eu vou trabalhar em cima disso daqui. Eu vou clicar aqui primeiro, a gente vai fazer o de soma, tá? Aqui ele tá dando zoom. Vou fechar aqui e abrir de novo. Pronto. Aqui, caso ele seja uma soma, então eu vou clicar aqui e eu vou adicionar a ação. Bom, como a gente está aqui só para fazer essa aula, para ela ser o mais rápido possível, eu vou clicar aqui e vou mostrar na tela uma notificação, porque aí dessa forma eu não preciso ficar criando variável para salvar esse número. Então eu vou vir aqui em Alert Dialog, vou botar esse Informacional Dialog, certo? Só para a gente exibir na tela o resultado dessa ação que ele está fazendo. Então, vou colocar na verdade o título assim, o resultado da soma é, e aqui na mensagem a gente vai exibir o resultado. Então, como que a gente vai fazer essa soma? A gente vai vir aqui
e vai adicionar um code expression. Adicionando um code expression, a gente vai precisar definir os argumentos desse code expression. Bom, e o que são os argumentos? Os argumentos são as variáveis que aquele code expression vai receber para que ela possa ser utilizada aqui na expressão. Então, eu vou clicar aqui e adicionar uma variável e vou adicionar outra variável. Então, você está vendo que eu adicionei duas variáveis aqui. Eu posso removê-las ou clicar aqui. A variável, por padrão, ela vem com o tipo de string, mas a gente está trabalhando com números aqui. Então, a gente vai alterar isso daqui para inteiro ou double. Nesse caso, eu vou manter ele como inteiro, eu não tenho necessidade de manter ela como um double, porque eu não estou trabalhando com números quebrados. Então, se você estiver trabalhando com números quebrados, você vai trocar isso daqui para double e ele vai funcionar da mesma forma, tá? Aqui no valor, eu vou trazer esse valor do meu widget state número 1. E aqui na variável 2, eu vou trazer esse valor, também vai ser um inteiro, eu vou trazer ela do widget state número 2. Dessa forma, a gente já vai ter uma base para a gente poder fazer aqui as expressões utilizando essas variáveis. Você pode trocar o nome dessas variáveis aqui. Nesse caso aqui, eu vou colocar um nome como número, para facilitar o entendimento. Aqui na de baixo, eu vou colocar o nome de número 2. Trabalhar dessa forma aqui, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, certo? O tipo de retorno, a gente vai fazer nessa primeira ação aqui, uma soma. Então, o tipo de retorno vai ser a soma desses dois números. A gente não pode manter isso como uma string, porque como vai sair uma soma, ela vai sair do tipo inteiro ou double, dependendo do que você está trabalhando. Então, eu vou colocar inteiro aqui, que eu estou trabalhando com inteiros. Bom, como que a gente vai fazer essa soma dessas duas variáveis aqui com o code expression? É muito simples, é simplesmente você digitar aqui o nome da primeira variável que você quer somar, você dá um espaço, bota o símbolo de mais e vai colocar o nome da segunda variável, que nesse caso é número 2, certo? Quando você faz isso, você tem que clicar aqui em Check Errors. Se você não clicar aqui em Check Errors, você não vai conseguir confirmar aqui. Então eu vou clicar aqui para checar se há algum erro nessa nossa expressão. Ele já retorna para a gente como a expressão fica formatada como um código em Dart e ele vai me informar também que não há erros. Então eu vou clicar aqui em confirmar e já temos o nosso primeiro code expression. Como eu já te expliquei como criar essas variáveis, eu vou copiar essa expressão aqui para a gente fazer a expressão de baixo, que é a de subtração. Eu vou colar ela aqui. Na verdade, eu vou copiar diretamente aqui o nosso alerta inteiro, né? Que eu tenho que criar um novo alerta. Então aqui vai ser o resultado da subtração. Então dessa forma eu vou subtrair agora. E aqui eu preciso trocar o nosso code expression. A subtração não é diferente da soma, da multiplicação, da divisão, enfim. A gente vai só trocar aqui o símbolo para um menos. E agora a gente checa os erros, ele vai informar que não há erros e já vai permitir a gente fazer a subtração. A multiplicação a gente vai fazer da mesma forma. Vai vir aqui e vai botar multiplicação. Aqui a gente vai, ao invés de ser um mais, ele vai ser um asterisco. O asterisco é o símbolo universal aí da multiplicação. Então a gente vai colocar ele aqui e vai confirmar. A divisão vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque a divisão você pode ter números quebrados. Então você pode colocar ela aqui, o barra normal, para poder fazer a divisão. Também é o símbolo universal da divisão. E quando você clicar aqui em checar erros, ele vai retornar para a gente que há um erro. E qual erro que ele está retornando para a gente? Se você posicionar o mouse aqui, ele vai dizer que um valor do tipo double não pode ser um valor do tipo inteiro, não pode retornar um valor do tipo inteiro. E por que ele está dizendo isso? Porque a divisão ela pode retornar para a gente um número quebrado. Então, por exemplo, se a gente dividir 5 por 2, ele vai retornar 2,5. Então a gente não consegue trabalhar com um retorno do tipo inteiro aqui. A gente tem que trocar o tipo de retorno para double quando a gente estiver trabalhando com divisão especificamente ou com números de double aqui no lugar do inteiro. Então eu vou checar se há erros agora, que eu troquei o retorno para double, e ele vai dizer que não há erros e vai prosseguir normalmente, certo? E aqui embaixo a gente vai fazer a porcentagem. Então, como que funciona o cálculo de porcentagem? Vamos supor que você queira descobrir como que é 10%
de 50. Bom, 10% de 50, você precisa pegar o número 10, dividir ele por 100 e multiplicar 50 por esse valor da divisão. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai vir aqui no nosso Code Expression, a gente vai pegar o número 1, vamos multiplicar esse número 1 pela divisão do número 2 por 100. Então, a gente pode abrir o parênteses, assim como a gente fazia lá nas aulas de matemática, a gente vai abrir um parêntese e ele vai executar primeiro a função que está entre parênteses e multiplicar pelo valor, pelo resultado do que estiver aqui dentro do parênteses. Então, a gente vai colocar aqui o número 2 dividido por 100. Aqui você pode trabalhar isso daqui com várias variáveis. O número 100 aqui ele vai ser lido como um número mesmo. Mas se, por exemplo, você quiser colocar aqui uma nova variável, número 3, der o resultado para essa variável de 100, colocar aqui a variável número 3, ele vai funcionar também. A gente vai trabalhar dessa forma aqui, que é a forma mais prática da gente fazer isso. E aqui ele deu um erro novamente, porque eu não troquei o tipo de retorno. Lembra? Quando a gente está trabalhando com divisão em qualquer parte que seja aqui da nossa expressão, a gente tem que estar com o retorno em double. Então a gente vai trocar aqui para double, vai checar erros para ele poder verificar se há algum problema. Ele vai já descobrir que não há nenhum erro e vai a gente poder confirmar isso daqui, certo? Então isso daqui é muito útil quando você está querendo calcular a porcentagem, por exemplo, de um desconto ou alguma coisa do tipo, certo? Então eu vou fechar aqui a nossa primeira função aqui, ela já está criada. Eu vou executar o nosso aplicativo aqui para poder te mostrar como isso daqui está funcionando, beleza? Bom, então a nossa tela aqui, ela já carregou, né? Aqui ele está realizar null. Por que ele está realizar null? Se eu vier aqui na minha interface, você vai ver que aqui ele está realizar 1, porque eu coloquei aqui uma combinação de texto para retornar o que tiver aqui no drop-down, tá? Então, como eu não tenho nada selecionado, ele vai voltar como nulo. Para resolver isso, você pode simplesmente definir uma operação dessas daqui como principal, mas no caso aqui é só para a gente mostrar, né? Aqui na aula, acredito que você dificilmente vai usar isso daqui dessa forma e você pode usar isso daqui como uma condicional, por exemplo, tá? Então aqui eu vou selecionar a primeira operação, que a nossa primeira operação vai ser soma, então você vê que ele já corrigiu para soma, e aqui a gente vai somar o número 1 com o número 2 aqui, né? O nosso text field número 1 com o text field número 2. Então eu vou somar 5 mais 10 aqui, por exemplo. Ao clicar aqui em realizar soma, ele vai retornar para a gente que o resultado é 15. Se eu vier aqui e trocar aqui, por exemplo, botar 10 e realizar a soma, ele vai retornar que o resultado é 20. Se a gente for trocando aqui o nosso drop-down, né, como por exemplo, para subtração, eu colocar 15 menos 10, por exemplo, ele vai retornar o resultado que é 5. Se eu colocar 20 menos 10, ele tem que retornar 10. Está funcionando certinho. Então isso daqui tudo vai funcionar. Se eu multiplicar 20 por 10, né, ele tem que retornar aqui para a gente 200. Está retornando 200 certinho. E se eu multiplicar isso daqui por 5, por exemplo, ele tem que retornar 100. Está retornando 100, então está certinho. Agora, o método de divisão. Então, se eu dividir, vou botar 25 aqui para ficar melhor. Se eu dividir 25 para 5, ele tem que retornar 5. Vamos dividir, retornando 5, então está tudo certo. Se eu dividir 100, por exemplo, para 5, está retornando 20, então está tudo certinho. Agora, o último método aqui, que é a porcentagem. Então, eu quero saber 5% de 100. Quanto que é 5% de 100? É 5. Vamos confirmar? Certinho. Quanto que é 10% de 100? Ele tem que retornar para a gente 10. Então, se a gente clicar aqui, está retornando tudo certinho. Então, com o Code Expression, você consegue fazer as operações básicas aí de matemática e até as avançadas também, colocando entre parênteses ali, como eu te expliquei aqui na porcentagem, tá? Então agora a gente vai para o próximo passo aqui, que é para a gente somar uma lista. Vamos voltar aqui para o nosso editor e vamos fazer aqui a soma da lista. Bom, primeiramente eu preciso que, deixa eu botar aqui, trocar o nome dessa label aqui, eu vou botar número lista. Então, como que vai funcionar? Primeiro eu preciso adicionar um número nessa lista e depois eu vou somar todos os números dessa lista. Então eu vou clicar aqui no mais, vou clicar aqui, vou adicionar uma ação. Qual vai ser essa ação? A lista ela tá vindo de uma page state, então eu vou update page state, números da soma e vou adicionar a lista
E qual é o valor que vai ser adicionado à lista? Vai ser um widget state, número lista. Então aqui eu já estou adicionando o número que tiver ali na lista, certo? Feito isso, eu vou clicar aqui em close. Esse botão aqui ele já está funcionando. Agora a gente vai fazer a ação de fato para somar a lista. E como que é essa ação? Aqui no Notion eu já deixei a operação matemática em lista como primeira. Então você vai copiar aqui e eu vou te explicar como funciona. Vamos lá. Eu vou clicar aqui, vou adicionar uma ação nesse botão. Eu vou clicar aqui em adicionar ação. Essa ação ela vai ser parecida com a anterior, então ela vai ser também um informational dialog. E aqui ele vai colocar o título, né? E aqui embaixo a mensagem vai ser a nossa code expression. Bom, e como que a gente vai criar essa code expression? A variável, a gente vai adicionar uma única variável que vai ser lista de números. Esse vai ser o nome da nossa variável. A gente vai marcar essa opção aqui, ó, isList, e o valor a gente vai puxar da nossa page state, que é onde contém a nossa lista de doubles. Então a gente vai alterar aqui, a gente vai, na verdade, antes de selecionar o valor, trocar o tipo para double, que é o tipo que está dentro da lista. Então agora sim a gente vai vir aqui em page state e selecionar a nossa lista. Confirmando que ele já deu tudo certo, eu vou copiar o nome dessa variável aqui para a gente poder usar ela aqui embaixo no nosso code expression, certo? Então, voltando aqui nas nossas operações matemáticas, ele vai ter aqui essa operação aqui, esse código aqui, certo? Esse código, ao colar ele aqui, esse nome input, na verdade, é um nome que geralmente eu dou para todas as variáveis, né? Então, se você olhar aqui, ó, no nosso Notion, você vai ver que ele tem aqui uma opção de validar e-mail, remover espaços no início e no fim de uma string, que a gente vai usar no exemplo de baixo, e todos eles estão aqui com input, né? Esse input vai ser de onde vai vir a sua variável. No nosso caso aqui, o nome da nossa variável é lista de números. Então, eu vou substituir esse input por lista de números. E aqui você vai ter o método reduce. O método reduce, ele vai pegar o número A e o número B, ou seja, se a lista tem dois números, né? Ele vai pegar esse primeiro número e o segundo número, e depois ele vai fazer uma operação matemática com esses dois números, que no caso aqui é a soma. Se você quer trocar essa operação matemática, você vai trocar aqui, ó, nesse númerozinho, nessa expressãozinha aqui que tem um mais, você vai colocar um menos, por exemplo, se você quiser subtrair, se você quiser multiplicar, você vai colocar o asterisco, e se você quiser dividir, você vai colocar o barra. Mas no nosso caso aqui vai ser uma soma. Então a gente vai manter a soma e ele vai pegar todos os números daquela lista. Então, por exemplo, se tiver 50 números aqui nessa lista, ele vai pegar o primeiro número, somar com o segundo, aí ele vai pegar o resultado desses dois números, somar com o terceiro, e ele vai fazer a soma total dos números. Então, basicamente, é isso que essa expressão aqui está fazendo, e ela vai retornar para a gente o número inteiro com um número em double. No nosso caso aqui, eu coloquei double, a lista é em double, então eu vou trocar aqui o tipo de retorno para double. Se eu não trocar o tipo de retorno aqui, ele vai dar erro na hora que a gente checar aqui, certo? Então eu vou checar aqui se há algum erro. Ele retornou para a gente que não há erros, então a gente já consegue fazer essa expressão aqui, né? Bom, para a gente ver se isso daqui está funcionando, vamos aqui no nosso modo de teste e vamos dar um reload aqui para a gente ver se isso daqui vai funcionar, tá? Já aqui com a nossa interface carregada, a gente já tem aqui o número lista. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou adicionar um número 10 a essa lista. Então, clicando aqui em mais, ele já adicionou ele aqui. Eu vou adicionar um número 20. Vou adicionar aqui mais um número 20. Então, aqui a gente já tem 50, né? Eu vou adicionar mais 50 aqui, só para a gente conferir o resultado. Bom, aqui a gente tem o número 10, 20, 20 e 50 na nossa lista. O resultado disso aqui a gente sabe que é 100 na soma, né? Eu vou clicar aqui em somar lista e vamos ver se ele retorna o mesmo resultado. Olha só, ele retornou pra gente que o resultado, a soma da lista, é de 100. Isso daqui serve para qualquer número que você adicionar. Então, por exemplo, se eu for adicionando aqui diversos números, inclusive um número em double, como por exemplo, ponto 50, né? E aqui no caso o double ele usa o ponto ao invés da vírgula, mas isso daqui é formatável. Você consegue formatar isso daqui em um input. Então eu vou adicionar aqui
13,50, por exemplo, 15 e 30. Então eu adicionei aqui dois números em double. Você vê que ele entrou aqui certinho em double. E se eu clicar aqui em somar a lista, ele vai tornar para a gente o resultado que é 251,8. Essa soma aqui. Então se você quiser somar ela aí, você vai ver que vai dar isso daqui mesmo, certo? Dessa forma, a gente consegue fazer a soma de valores de produtos, por exemplo. Então, por exemplo, você criou um carrinho de compras com 5 produtos dentro dele. Como que você vai somar o valor total? Você usa essa code expression para fazer a soma da lista dos valores do produto, e aí você tem o valor total na hora de finalizar a compra ali do cliente, quando você está fazendo um e-commerce, por exemplo. Vamos para o nosso próximo exemplo aqui, que é as opções com strings. Aqui no nosso Notion, eu separei diversas opções, foi a que eu mais separei para você poder utilizar elas aqui. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre a biblioteca Math. Essa biblioteca Math, quando você tem aqui uma code expression, então, por exemplo, eu vou abrir uma code expression de soma aqui só para te mostrar. E aí, se você descer aqui, você vai ver que tem aqui, ó, um izinho aqui do lado do expression. Se você posicionar o mouse aqui, ele vai dizer use math to access math functions. Então, por exemplo, se eu quiser acessar aqui, se eu acessar aqui, né, a nossa biblioteca Math, deixa eu abrir ela aqui, ó, você vai ver que ela tem diversas opções aqui de função aqui embaixo. Então, por exemplo, essa função aqui, ela vai retornar uma potência de um exponente. Então, como que você vai fazer? Você vai digitar math aqui, ó. Você vai digitar math.pow, que é como você vai retornar essa potência, né? Então, pow, e aqui número x, número exponente. Então, por exemplo, o número x seria o nosso número 1 aqui, né? E aí, aqui seria o número exponente. Então, qual que é o número exponente? Você vai colocar vírgula, número 2, que seria o nosso número exponente. E se você checar erros aqui, ele vai retornar para a gente o mesmo erro de que um tipo não pode ser do tipo int. E como que você vai resolver isso daqui? Você pode colocar aqui um ponto, colocar toInt. Isso daqui ele vai transformar esse resultado aqui num número inteiro. Opa, aqui eu esqueci de colocar aqui no final o parêntese. Então, quando você quer transformar isso daqui num inteiro, você coloca toInt, bota 2 parênteses aqui no final. Ele já vai retornar pra gente um número inteiro, tá? Então, eu não vou salvar isso daqui, porque o objetivo dessa aula aqui era te explicar pelo menos o básico. Agora, você acessando aqui esse ponto .math, você vai conseguir usar todas essas funções aqui. Essa daqui, por exemplo, que retorna um número máximo entre dois números, você vai... Deixa eu copiar ela aqui, do jeito que ela está aqui eu vou copiar e vou colocar ela aqui. Para você acessar essa opção Max, você tem que colocar aqui o math ponto para você acessar essas funções do math ali da biblioteca do Dart, certo? Então você sempre vai, se você estiver trabalhando com a biblioteca Math, você vai colocar um math ponto aqui antes de todo o restante. Isso daqui é só uma explicação aqui da nossa biblioteca. Então essa parte aqui ela é uma explicação. Ela está dizendo que T se estende como um número. Então, T A, ou seja, número A, P B, ou seja, número B. Isso daqui vai retornar um número. Então, aqui eu vou excluir isso daqui. E aqui eu posso trocar um número A e o número B. Então, qual vai ser o número A? No nosso caso aqui, é número 1, vírgula, número 2. Então, aqui eu estou calculando qual é o máximo entre esses dois números. Ou seja, se o número 1 for 1, por exemplo, e o número 10 e o número 2 for 10, por exemplo, ele vai retornar para a gente 10, que é o máximo entre esses dois números. Se eu checar isso daqui, você vai ver que não há erros e a gente já pode utilizar. Mas agora que a gente já aprendeu sobre essa biblioteca Math, a gente não vai mais passar por ela. Aqui, dentro da biblioteca Math, também tem essas opções de random. Então, por exemplo, se você quiser calcular um valor, um número randômico aqui com essa biblioteca random, por exemplo, você está fazendo um aplicativo de rifa, você clica aqui em random e aí você consegue ver aqui como que funciona. Então, por exemplo, aqui ele vai retornar sempre um valor. Então, nessa primeira opção aqui, né, a gente tem um random.nextInt10, ou seja, ele vai retornar para a gente um valor maior ou igual a 0 e
menor ou igual a 10. Então, o que isso está fazendo? Ele está pegando esse valor aqui e definindo como valor máximo, e aqui ele está definindo 0 como um valor mínimo. E nessa de baixo aqui, ele está fazendo a mesma coisa aqui, pegando 100 como um valor máximo, então ele vai ser menor que 100, ele não vai ser igual. Então ele vai retornar no máximo 99 e no mínimo 0. E aqui ele está somando 50. Quando ele faz essa soma de 50 aqui, você vai somar esse 50 tanto no 0 quanto no 100. Então ele vai retornar sempre maior ou igual a 50 e menor que 150. Então ele vai retornar para você no máximo 149 e no mínimo 50. Se você colocar 1 aqui, por exemplo, se você trocar esse 50 por 1, ele vai retornar aqui 100 como máximo e 1 como mínimo. Então, por exemplo, se eu pegar isso daqui, eu vou copiar aqui antes do ponto e vírgula, que você não pode colocar o ponto e vírgula aqui no Code Expression. E aí a gente vai... Vamos supor que você quer um número randômico, você vai colocar aqui handle.nextInt 100 mais 50. Eu vou colocar aqui 1. Então ele vai pegar aqui, no máximo, o número 100, no mínimo, o número 1. Ele nunca vai retornar 0. E aqui você tem que colocar na frente dele o math, ponto, porque você está usando isso da biblioteca math, certo? Então eu espero que tenha ficado claro sobre a biblioteca math. Você vê aqui que ele não retornou erros, porque ele vai retornar para a gente um número inteiro de 1 a 100, beleza? Vamos para o próximo passo, que no caso aqui é a opção de string. Então aqui eu defini aqui várias funções que eu já utilizei e que também pode ser o seu caso, que você queira utilizar. Então a gente tem aqui uma função para validar uma senha. Então, por exemplo, ele vai validar se uma senha ela tem pelo menos 8 caracteres, letras e números. E o que eu mais utilizo aqui, em todos os casos, é esse daqui, de remover caracteres especiais de uma string. Então aqui eu vou copiar esse daqui para já te mostrar como que ele funciona. Aqui eu defini um text field, você vê que ele não tem máscara nenhuma aqui embaixo, né? Ele é só um text field do tipo texto normal, uma string. E aqui nesse verificar eu vou definir a seguinte ação. Aqui em adicionar ação, eu vou adicionar a ação de informational dialog, que é como a gente fez. Eu vou colocar aqui um título como string limpa. E você já vai entender por quê. Aqui em mensagem, eu vou clicar em Code Expression e vou adicionar uma variável. O nome dessa variável vai ser input. Geralmente é esse nome que eu utilizo em tudo, mas você pode trocar esse nome aqui, como eu já expliquei antes nas explicações anteriores. Ele vai vir aqui do widget state string, certo? Então ele vai pegar daquele widget state string. E aqui ele vai retornar para a gente uma string. Eu vou colocar aqui essa expressão. Então você vê aqui que input é o nome do nosso argumento aqui, da nossa variável. Se você quiser trocar, você tem que trocar ela aqui também. Aqui, o que ele está fazendo? Replace all, ele vai pegar todos os caracteres aqui, ó, e vai substituir por esse daqui. Ou seja, ele está pegando todos os caracteres especiais e substituindo por nenhum. Então, se eu der um check erros aqui, você vai ver que ele não tem erro nenhum. Eu vou confirmar isso daqui e vou atualizar a aplicação para te mostrar isso daqui na prática como está funcionando. Bom, então aqui a nossa aplicação já recarregou. Aqui em string, eu vou adicionar uma string aqui, por exemplo, como se fosse um CPF. Então, se você tem um CPF aqui formatado, vamos supor, o CPF seria formatado mais ou menos assim, né? Você teria um ponto, você teria um traço e os números. Se eu clicar aqui agora, você vai ver que ele vai retornar para a gente o CPF exatamente como ele está aqui, porém sem o ponto, sem o traço. Isso serve para qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, qualquer coisa, traço, ponto, barra. Então ele vai remover tudo isso daqui e vai deixar para a gente até os espaços, tá? No caso desse regex aqui, ele vai remover até os espaços. Então se eu clicar aqui, ó, ele está removendo até os espaços. Isso daqui é muito útil quando você quer fazer uma extração ali de apenas os números do CPF para mandar para alguma API, ou por exemplo, números do cartão de crédito, né, que seria mais ou menos assim, quando você utiliza uma máscara, seria com espaço, e aí ele vai retornar para a gente a string limpa sem esses números. Aqui na nossa Code Expression, você pode utilizar isso para diversas coisas.
No vídeo anterior, que foi o vídeo que eu ensinei a como você fazer uma integração de cartão de crédito com o Mercado Pago, eu utilizei esse daqui, de remover os caracteres especiais para poder remover os espaços entre os números do cartão de crédito e do CPF. Também utilizei esses daqui, que era o de extrair os 2 primeiros dígitos de uma string e os 2 últimos dígitos de uma string. Utilizei esse daqui para extrair o mês e esse daqui para extrair o ano do nosso campo de ano aqui. Se eu vier aqui, ó, no nosso checkout, você vai ver que ele tem aqui o campo de vencimento e ele tem aqui 2 dígitos numéricos barra 2 dígitos numéricos, que seria o mês e o ano. Eu utilizei esses 2 regexes aqui para extrair da string esses 2 dígitos do início e do final e dar continuidade ali ao meu fluxo, certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários. Qualquer coisa, entra lá no nosso Telegram. Você pode falar comigo diretamente lá no chat do nosso grupo, tá? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve se ainda não é inscrito. Deixa aquele like. É isso, tá? Valeu!